Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Luz e Verdade Campo Grande, que Jesus nos envolva em vibrações de amor e paz ao longo deste trabalho. Nesses momentos que nós vivemos agora, depois de algumas passagens muito importantes, depois de alguns avanços muito importantes na compreensão a respeito da sexualidade, parece que a sociedade terrena, principalmente a nossa sociedade brasileira, está aos recuos. E aí, como nos foi solicitado um trabalho que buscasse a visão, à luz da doutrina espírita, a respeito desse tema, que é sempre tão complexo, que é sempre gerador de tantas controvérsias, nós fomos buscar nas teorias, nos livros apresentados por pesquisadores e pelos espíritos benfeitores, informações para compartilhar com vocês agora, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. E é exatamente a partir daí, desta percepção de que sexualidade é um sublime tesouro da nossa alma. Por quê? Porque além de nos permitir como espíritos o processo da reencarnação, ela também nos permite a troca, a permuta de energias que nos trazem bem-estar, que nos trazem harmonia, desde que a sexualidade seja vivenciada de forma edificante, de forma construtiva. Se ela não for vivenciada desta forma, ficará muito difícil de nós avançarmos. E aí, nesse primeiro momento, nós vamos aproveitar aqui o ambiente em que nós estamos, parecido com uma sala de aula, parecido com a nossa casa espírita. Na verdade, este quadro aqui é o quadro do Centro Espírita Paulo de Tarso, ligeiramente modificado. E aí nós vamos perceber que quando nós tratamos da sexualidade, ele é uma força de vida. O ato sexual, a prática do sexo ou a vivência da sexualidade no seu sentido mais amplo, são força de vida. São energia criadora. É a partir da sexualidade que nós criamos não apenas novos corpos, mas também desenvolvemos o nosso intelecto, a nossa sensibilidade, a nossa arte. E é interessante nós percebermos que, assim como a fala, como a audição e como outros dos nossos dons, sexo é uma ferramenta neutra. Daí a necessidade que nós temos espíritas de conhecer bem para bem utilizar essa força, para bem aplicar essa energia. Porque, do contrário, podem ocorrer desastres. Toda ignorância leva a desastres. E em termos da sexualidade, a sociedade vem sofrendo há milênios os desastres da sexualidade mal vivida. E é interessante nós percebermos porque, como esse tema é tabu, como esse tema não é discutido e como hoje existe esse clamor retrógrado de que as famílias têm que falar de sexualidade, que as escolas têm que parar de falar de educação sexual, o que é um equívoco. Porque a informação colhida nas escolas, principalmente quando as crianças, os jovens, vêm de famílias muito conservadoras, de famílias carentes dessas informações, essa informação é preciosa para evitar gravidez precoce, para evitar doenças sexualmente transmissíveis, para evitar o aborto, inclusive. Porque se não há uma gravidez indesejada, como vai haver o aborto, né? Todo o trabalho espírita deveria ser muito mais em trabalhar que se evitasse a gravidez do que em se evitar o aborto quando a gravidez já está acontecendo. E é isso que nós precisamos ter em mente. Quando nós temos famílias desinformadas, pais desinformados, normalmente nós vamos encontrar filhos desajustados. Não é uma relação direta. Nós podemos ter criaturas desajustadas, oriundas de famílias muito harmoniosas e organizadas. Mas, certamente, nós vamos encontrar criaturas muito desajustadas quando lhes falta a informação precisa. E aí é importante nós entendermos como é que o sexo é visto na história. Ao longo da história, o que se diz de sexualidade? A visão greco-romana era hedonista. Se nós formos buscar as estátuas, as esculturas, elas sempre exaltavam o corpo, a beleza física. Isso era uma característica marcante, era isso que despertava o desejo, era isso que movia o sexo. O sexo era fonte de prazer, valia tudo, com qualquer criatura, de qualquer forma. Era a visão hedonista da sexualidade. Por um outro lado, num outro extremo, nós vamos encontrar a visão judaico-cristã da sexualidade, na qual o sexo passou a ser feio, passou a ser proibido, passou a ser uma coisa suja. E não é verdade também. Nem o hedonismo absurdo, nem o sensualismo, nem a proibição são a característica mais marcante da sexualidade. Se nós não conhecemos uma ferramenta, nós podemos transformá-la numa arma. E é isso que é o grande risco. Já a visão oriental de sexualidade ela é mais branda, ela é mais amena. Quando nós vamos ao Kama Sutra, aquele livro hindu sobre sexualidade, não é um livro pornográfico.
É um livro que trata, na linguagem daquele tempo, com os conceitos daquele tempo, das diversas maneiras de utilizar a sexualidade para que seja fonte de prazer e, ao mesmo tempo, também oportunidade de crescimento. O ato sexual, na visão oriental, ele é visto como algo tão sagrado quanto o ato de se alimentar, quanto o ato de respirar. Daí a relevância e o cuidado que se tem com isso. Com o amadurecimento, com o crescimento das ciências psicológicas, nós passamos a ter também uma percepção diferente. Passado aquele tacão da Idade Média, as proibições, a sexualidade como pecado que fazia com que as criaturas se flagelassem, se penitenciassem, tivessem que ir aos confessionários, aparece Sigmund Freud e percebe que muitos dos nossos transtornos psicológicos são devidos a problemas na sexualidade, na época da infância, na construção do nosso psiquismo a partir de pais ou permissivos ou castradores. E aí, de uma determinada forma, como ele conseguia explicar muitos fenômenos por este viés, ficou aquele conceito equivocado de que Freud dizia que o homem é um animal sexual. Resolvendo o lado sexual da criatura humana, nós resolvemos todos os problemas. E não é bem assim. Já Wilhelm Reich seguiu na mesma linha do seu mestre, percebendo e desenvolvendo a tal psicologia do corpo, aquela em que nós somos simplesmente um corpo em tensões e as tensões desse corpo causam os nossos transtornos psicológicos, a ideia de Reich na psicologia do corpo era liberar. Então também tudo podia, era quase um retorno ao hedonismo. Coube a Carl Gustav Jung fazer um ajuste desse processo. Perceber que nós não somos, e aqui o homem entendamos humanidade, que nós não somos apenas animais sexuais, que nós também temos sentimentos, que nós temos outras razões, outros móveis e outras causas de transtornos psicológicos. E aí o sexo é importante, mas não é tudo. Não explica tudo e não resolve tudo. Com outras abordagens teóricas, nós vamos perceber coisas mais suaves, por exemplo, com William James, em que a criatura humana é uma combinação de corpo e consciência, a psicologia da consciência. E aí é lógico que a consciência atua sobre o corpo influencia o psiquismo, e o equilíbrio entre essas duas partes é que é o causador do bem-estar. Como a sexualidade faz parte do nosso corpo e como o impulso sexual está associado também à nossa razão, ao nosso desejo, é importante colocá-los em equilíbrio, pô-los numa balança bem equilibrada. Nós vamos ver também com Maslow, lá no início da psicologia da autoatualização, a percepção de que sexo era uma fonte de harmonia interior, desde que bem vivenciado. Desde que não fosse a causa de transtornos. E aí a ideia era levar ao estado de harmonia para que a vivência fosse bem equilibrada e trouxesse paz e equilíbrio psicológico. E vamos ver também na abordagem centrada na pessoa, o nosso querido Carl Rogers, colocando a psicologia da responsabilidade, como nós somos causa e não efeito. E aí, com relação à sexualidade, é a mesma coisa. Nós somos causa e não efeito. Não tem essa de dizer que a carne é fraca, foi mais forte do que eu. Começou em nós. Nós sermos congruentes, percebermos como estamos sendo, o que estamos fazendo, quem somos. Essa é a parte importante. E aí fica para nós essa frase final aqui dessa percepção do Rogers, que o ser humano é, acima de tudo, um organismo digno de confiança. Ou seja, se nós conseguirmos nos colocar num ambiente de equilíbrio, num ambiente propício, fatalmente, não é bem fatalmente, senão como espírita nós vamos admitir fatalidade, mas com grande probabilidade nós vamos alcançar um estado de felicidade, de paz e de equilíbrio, inclusive na nossa sexualidade. E aí a questão que se coloca é o seguinte, e como é que os espíritos veem isso, não é? Como é que é o sexo na visão espírita? O Livro dos Espíritos, sobre sexualidade, sobre sexo especificamente, ele tem apenas 3 questões que Kardec coloca, mas elas dão espaço para a gente conversar, para a gente aprender muita coisa. A questão 200, Kardec pergunta se os espíritos têm sexo. E os amigos espirituais respondem que não como nós entendemos. Porque sexo, aqui no caso a morfologia, depende do corpo físico. E os espíritos têm entre si sentimentos que vão além do físico, que vão além da vibração. E olha que percepção avançada. Porque ainda hoje nós imaginamos, e há criaturas que imaginam, o sexo como sendo uma coisa associada só à morfologia, só aos órgãos genitais. Quando, na verdade, na visão espírita, a sexualidade ela está debaixo de um guarda-chuva maior, que é o dos sentimentos, que é o da afetividade.
E para isso não importa a morfologia, não importa corpo masculino, não importa corpo feminino. Tanto que é assim que Kardec perguntou se os espíritos podiam renascer como homens ou como mulheres. E os benfeitores espirituais, na questão 201, respondem que sim, que aquele que reencarnasse só como homem só saberia o que sabem os homens. Então nós precisamos trocar. E é importante nós termos cuidado com isso para nós não sermos machistas, não sermos misóginos, não sermos segregadores. Por quê? A criatura que hoje está nessa experiência num corpo masculino, numa próxima encarnação pode estar num corpo feminino, ou já ter passado por ela. E vice-versa, a criatura que está numa experiência feminina pode reencarnar mais adiante num corpo masculino, para o aprendizado. Diante dessa resposta, Allan Kardec pergunta para os espíritos, mas espera aí, então o que determina? Se não é o espírito gostar de ser homem, se não é o espírito gostar de ser mulher que determina qual corpo que ele vai utilizar quando reencarnar, o que é que determina? E aí os espíritos respondem de uma forma simples. Como reencarnação é um processo educativo, o que determina a escolha da morfologia, do corpo físico que nós vamos utilizar, é o conjunto de experiências, o conjunto de aprendizados que nós vamos realizar. Então, tanto na Terra como no mundo espiritual, nós ainda vamos observar as experiências da sexualidade. O espírito desencarnado, ele não deixa de pensar como esteve na Terra. A diferença é o seguinte, nós vamos ver que o espírito vivencia a sexualidade de forma desajustada, como nós vemos na descrição de Manuel Filomeno de Miranda, dos pervertidos da cidade perversa, dos espíritos confusos que lá estão ainda tão apegados às sensações do sexo, os espíritos sexólatras desencarnados que estão aí povoando os motéis, os locais de orgias, porque eles se associam aos encarnados, não tendo um corpo físico para experimentar as sensações do sexo, eles vão se associar aos encarnados. Eles vão buscar junto dos encarnados as vibrações que eles necessitam para poder se aproveitar. E esse livro do Manuel Filomeno de Miranda ele é muito importante. Ele faz uma descrição cabal dos grandes problemas que a sexualidade mal equilibrada, mal vivenciada na Terra pode causar de associação com o mundo espiritual. Mas também nós vamos perceber que os espíritos vivenciam experiências harmoniosas, equilibradas. A série André Luiz é pródiga, ela mostra lá Tobias casado, mostra Lísias noivo, as relações da Dona Laura com o antigo esposo que já estava encarnado. Nós vamos perceber também, por exemplo, no livro Os Mensageiros, A Vida Continua, vários livros de André Luiz trazem informações importantes sobre relações entre desencarnados, sobre relações entre encarnado com desencarnado, que aqui não vamos entender que isso aqui não é uma questão da prática sexual, mas da troca de energias. E também há espíritos que alcançaram um nível de evolução além desse nosso. Além desse dos errantes que estão nesse ciclo de ir e vir do planeta Terra, e já mais amadurecidos, mesmo quando encarnados, eles conseguem transcender a sexualidade, a prática sexual pelo menos, e vivenciar o amor em sua plenitude. É o caso que nós observamos dos espíritos Emanuel e Lívia. Depois de todos aqueles atropelos que nós vemos relatados no livro Há 2000 anos, das dificuldades do senador em alcançar um amor sublimado por Lívia, esses espíritos agora, mais de 2000 anos depois, encontram-se desta forma, num estado de paz, de alegria interior. E também, é lógico, Francisco de Assis e a querida Clara. São exemplos de espíritos que passaram pela Terra, que têm um amor profundo um pelo outro, mas que não precisaram do ato sexual para trocar as energias que a sexualidade bem vivida é capaz de transportar. Agora, meus amigos, minhas irmãs, nós vamos fazer diferente. Como daqui para frente nós vamos colocar em relevo a informação trazida dos benfeitores espirituais, a informação trazida dos companheiros mais antigos, mais amadurecidos na tarefa espírita, nós vamos mudar um pouco o layout aqui da nossa apresentação e que eles cresçam e eu fique menorzinho aqui no canto. Já já nós nos encontramos num outro ambiente. Bom, pessoal, como nós estamos aqui nesse ambiente, onde eu apareço menorzinho para vocês aqui no canto inferior, e nós podemos ter a tela inteira para mostrar as referências, as informações dos benfeitores espirituais, dos pesquisadores encarnados a respeito do tema da sexualidade, a gente pode seguir com o nosso trabalho, a gente pode seguir com o nosso estudo. E a primeira questão que se coloca é o seguinte: como os espíritos, ou o que os espíritos pensam a respeito de sexualidade? E aí nós vamos direto lá com Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão.
que é um livro importantíssimo para todo tarefeiro espírita, não apenas os tarefeiros da reunião mediúnica, mas para todo tarefeiro espírita, conhecer a sexualidade. Evangelizadores, trabalhadores do movimento espírita em geral, devemos conhecer a sexualidade para aprender a ajudar, para acolher melhor as criaturas que vêm às nossas casas procurando ajuda. E Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte para nós: o sexo não foi elaborado para o prazer vulgar, senão para as emoções superiores na construção das vidas ou das sensações compensativas, quando amparado pelas dúlcidas vibrações do amor, mantendo a afetividade e a alegria de viver. Então é importante a gente estar atento a isso. Sexualidade não é para simplesmente vivenciar prazer, não é aquela vivendo a vida doidado para curtir, mas ao contrário, é uma oportunidade preciosa de trocar energias, de proporcionar sim oportunidade de novos espíritos reencarnarem quando da reprodução, mas principalmente para desenvolver as vibrações do amor. E aí olha que coisa interessante, que nós também vamos aprender com o Alexandre, o benfeitor espiritual que acompanha André Luiz no livro Missionários da Luz. Ele diz para nós, ele ajuda a gente a perceber o seguinte: sexo não está nos órgãos genitais, não está no corpo físico. Alexandre diz o seguinte: é necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Está vendo? Não é uma questão genital a sexualidade. É uma questão que envolve muito mais do que isso. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a esse entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui com o ser. E essa é a questão importante, gente. Entender a sexualidade como uma oportunidade de trocar energias, trocar vibrações, e não apenas de satisfazer o interesse, de satisfazer a pulsão, aquilo que o corpo demanda. Nós somos espíritos. Nós já passamos da fase animal da evolução. Então nós podemos sim exercer um controle, uma disciplina maior sobre a influência que o corpo tem em torno de nós. E aí nós vamos além. Agora sim, nós vamos a Emmanuel, num livro que foi publicado na década de 70, o livro Vida e Sexo, uma obra sublime, importantíssima. E o benfeitor espiritual fala como se falasse para os dias de hoje, para as pessoas que estão hoje tendo problemas, dificuldades, dúvidas, retrocessos na observação da sexualidade humana, fiscalização da sexualidade do outro. Isso é um problema grave, negando a própria e fiscalizando a dos outros. E aí Emmanuel diz para nós, lá no capítulo 24 do livro Vida e Sexo, que nós temos todos os espíritos, uma carga erótica natural. Diz assim: é fácil reconhecer que toda criatura humana, sempre nascida e renascida sob o patrocínio do sexo, carrega consigo determinada carga de impulsos eróticos, que a própria criatura aprende gradativamente a orientar para o bem e a valorizar para a vida. Então, uma questão é a seguinte: nenhum de nós vai negar a própria sexualidade. Ela existe, ela é natural em nós. O que nós vamos aprender, como o Emmanuel diz, é a discipliná-la, é a torná-la um instrumento de progresso, de paz, a valorizar a vida a partir dela. E o benfeitor espiritual ainda prossegue conosco, olha só. Diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas. Está vendo? Sexo não é pecado, sexo não é proibido, sexo não é atrativo para espíritos obsessores. Ao contrário, olha só. Mas, perante a fonte viva das energias, em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos, em regime de colaboração mútua, visando ao rendimento do progresso e ao aperfeiçoamento entre os homens. E nessa hora é que a gente se coloca. A sexualidade, ela tem função útil. Ela não é uma porta para a perdição. Ao contrário, bem utilizada, bem compreendida, bem conhecida, a nossa sexualidade pode ser, como Emmanuel diz aqui, um instrumento de progresso e visa o aperfeiçoamento das criaturas na Terra. E é muito importante a gente continuar buscando as informações dos benfeitores espirituais. Lá no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec estuda a lei de reprodução, ele faz uma pergunta interessante na 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Porque não é verdade, gente? Muita gente acha que se deixar de fazer sexo vai ficar mais evoluído.
Foi imposto o celibato a todos os sacerdotes católicos com o objetivo que a igreja tinha naquela época de garantir que não haveria herdeiros e de garantir que aquela criatura tivesse tempo ou proporcionasse a ela tempo para que ela se dedicasse à causa, sem considerar o nível evolutivo dessa criatura. E aí os espíritos respondem para Kardec o seguinte: não, os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. E aqui é uma questão colocada. Nenhum de nós vai imaginar, e é um processo invertido isso, achar que parar de fazer sexo vai fazer evoluir. Como muita gente acha que parar de comer carne vai fazer evoluir. E na verdade é o contrário. É o evoluir que vai fazer com que nós orientemos a nossa sexualidade para um uso racional dela, para um uso equilibrado dela. É o evoluir que vai fazer com que as criaturas, com corpos mais leves, mais suaves, não tenham necessidade tanto de alimentação animal. E aí Kardec prossegue, perguntando aos espíritos, percebendo que muitas pessoas deixam de praticar a sexualidade, se tornam celibatárias por uma causa. E ele pergunta na questão 699, da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de um modo mais completo ao serviço da humanidade? E aí os espíritos respondem, isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. E aqui nem tanto vamos dar ênfase à questão do sacrifício. Nós vamos dar ênfase à questão de que a criatura troca as energias que trocaria sexualmente na prática do bem, realizando uma atividade construtiva. Isso faz de cada um de nós seres melhores. E aí, claro, vamos utilizando essas energias de forma diferente da prática sexual e, portanto, vamos diminuindo a nossa necessidade da prática sexual. Bom, então, seguindo com o que os Espíritos nos ensinaram, nós vamos entender como Manuel Filomeno de Miranda diz para nós lá no livro Sexo e Obsessão. O problema não está na sexualidade, o problema não está na vivência sexual, mas no abuso que se faz dela. Olha só que texto interessante. O respeito e a consideração pelas funções sexuais constituem a melhor terapia preventiva para a manutenção da saúde moral, assim como o esforço para a recomposição do caráter, quando alguém já se permitiu corromper, ao lado da terapêutica especializada, fazem-se imprescindíveis para a conquista da harmonia. E essa é a questão primordial, é a questão principal a considerar aqui. Cada um de nós não vai ver na sexualidade, como Emmanuel disse antes, um abismo que se abre para a perdição. O problema não está aí. Se as criaturas querem viver uma vida harmonizada e equilibrada, é que aprendam a respeitar e a ter consideração por essa energia. Então negar é a pior coisa que pode acontecer. Mesmo aquelas criaturas que, não conhecendo a doutrina espírita antes, que chegaram à casa espírita depois de passar por alguns momentos muito difíceis na sexualidade, elas podem, retomando esse roteiro do respeito, da reconsideração, equilibrar-se. O exemplo típico disso nós vamos encontrar no Evangelho. Quando Jesus acolhe Maria de Magdala, aquela criatura dita mulher de má vida, ele proporciona a ela esta oportunidade de refazimento que Filomeno de Miranda fala para nós. O problema é quando as criaturas são hipócritas, elas negam a própria sexualidade, elas se permitem quedas e depois elas voltam e se penitenciam, vão lá, tentam de alguma maneira reparar aquilo que elas acham que é um pecado com algum tipo de ação benemerente. E aí ele diz o seguinte, ninguém se engane quanto aos compromissos do sexo perante a vida e cuide de não enganar a outra. Cada um responde sempre pelo que inspira e pelo que faz. E aí nós vamos perceber que a sexualidade, ela evolui com o princípio inteligente. Nós não nascemos sexuais. Como eu falei antes, lá naquele outro ambiente, Freud percebeu que a sexualidade era o problema grave para muitas pessoas, mas nós não somos animais sexuais. Nós não somos só sexualidade. E aí, como é que essa sexualidade foi evoluindo? Se nós pegarmos a evolução do princípio inteligente, nós vamos entender o seguinte, quando esse princípio inteligente estava agregado, associado ao princípio mineral, ao reino mineral, a sexualidade ele estava muito incipiente. Ela era exercitada com a lei de atração. As afinidades, vibrações, energias que aproximavam determinados elementos e que repeliam outros. É só esse o exercício. Quando se avança para o reino vegetal, aí já começa a haver um exercício da reprodução.
A sexualidade já aparece como um instrumento de perpetuação da espécie, como um instrumento de propagação da espécie. E aí, finalmente, quando nós chegamos ao reino animal, em que existe a prole, em que existe o cuidado, nós desenvolvemos a afetividade. A sexualidade começa a se aproximar, então, daquilo que na fase humana da evolução, na fase espírito, nós devemos viver, que é a afetividade, o amor como regente da nossa sexualidade. E aí no livro Além do Rosa e do Azul, do Gibson Basso, que é um terapeuta ligado ao Centro Espírita Leon Denis, muito bom esse livro. A primeira vez que eu dei esse livro de presente para uma pessoa muito querida, que estava atravessando esse momento de se reconhecer homossexual, de se entender, e muito jovem ainda, disse: puxa vida, Maurício, foi a primeira obra que me fez sentir consolado perante a minha sexualidade. Então é uma obra muito suave, muito tranquila para se estudar, Além do Rosa e do Azul, recortes terapêuticos sobre a homossexualidade. E nesse livro, o Gibson Bastos vai falando a respeito da evolução do impulso sexual no ser humano. Aqui já chegamos à fase humana da evolução. Mas, se a gente imaginar o desenvolvimento humano, já estamos com milhares de anos de evolução humana na Terra. Nos tempos mais primitivos, nós não experienciávamos a sexualidade como experimentamos hoje. E aí, claro, as classificações que o Gibson vai fazer aqui, apesar de pitorescas, elas têm muito a ver com a estrutura emocional, com o perfil psicológico da época, daquele momento evolutivo do ser humano. E ele diz assim, que o primeiro momento, o primeiro passo do impulso sexual era a satisfação a qualquer preço, a qualquer custo. E ele chamou esse perfil psicológico de maníaco sexual. Hoje, o maníaco sexual é uma atrocidade na sociedade. Mas no passado, ele era a prática comum. Era aquela criatura que se sentia estimulada sexualmente por alguém e produzia o ato sexual à força. Aquela história do homem da caverna, né, que acordava, via a fêmea tomando água lá no riacho, dava com um tacape na cabeça dela, levava para a caverna, praticava o ato sexual, depois ele ia embora e deixava a fêmea com dor de cabeça e grávida. Vai ver que é por isso que nós temos esse atavismo das criaturas usarem dor de cabeça para evitar a prática do ato sexual. Mas isso é primitivo. Naquela época isso podia ser frequente, isso podia ser comum, hoje é uma aberração na sociedade, porque o princípio inteligente evoluiu. Então o impulso sexual tem que evoluir junto conosco. Se nós vamos mais adiante, ainda havia criaturas que queriam satisfazer o seu impulso sexual a qualquer custo, mas não usavam mais da violência, não usavam mais da força bruta, usavam da sedução. E aí o Gibson apelida isso de perfil Dom Juan, que é aquele sedutor sem vínculo afetivo nenhum, que apenas usa as pessoas para se satisfazer. Não tem nenhuma preocupação com o que se passa com a outra pessoa, com os sentimentos da outra pessoa. São os Dom Juan e as Dona Juanita, porque não é uma característica puramente masculina. Se nós evoluirmos um pouquinho mais, aparece a estrutura que a sociedade vivencia hoje, que ele chamou de perfil psicológico marido e mulher infiel. São criaturas que já entendem que podem usar a sexualidade de forma harmoniosa, construindo uma família, formando pares, mas que ainda deixam o impulso, muitas vezes, os conduzirem para a atração para outras pessoas fora daquele conjunto mais harmonioso familiar. E aí causando os casos de poligamia, causando os casos de infidelidade conjugal e todos os problemas associados a ele. Se nós evoluirmos um pouquinho mais, e nós já encontramos na sociedade muitos casos desses, nós vamos encontrar o perfil marido ou mulher fiel. Segundo o Gibson, as criaturas continuam sentindo, sim, atração por pessoas fora do ciclo que construíram. Mas como elas evoluíram, como elas aprenderam, como elas têm maturidade, elas agora conseguem disciplinar-se. Podem até se sentir atraídas, mas percebem que o amor e o respeito prevalecem sobre o impulso sexual. Quando nós evoluirmos mais ainda, quando o impulso sexual não nos dominar em absoluto e nós tivermos total domínio sobre ele, nós vamos chegar ao perfil Francisco e Clara, Francisco de Assis e Clara, uma referência a dois espíritos que se amavam muito, mas que naquela época da Idade Média sublimaram o amor e a sexualidade no trabalho com Jesus. Não precisavam se tocavam no trabalho do bem, trocavam energias no trabalho do bem. Mas mesmo assim ainda formavam pares. Ainda era um Francisco para uma Clara. Mas vai chegar um momento em que a nossa sexualidade vai estar tão ampla, vai estar tão submetida ao impulso do amor, que ela deixará até de ser percebida. Que é a sublimação total, que é o perfil psicológico Jesus. Desse nós estamos muito longe.
que é aquele amor por todas as criaturas. Jesus conseguia amar a uma Maria de Magdala, da mesma forma como conseguia permitir que um João colocasse, um jovem, um adolescente, o abraçasse e colocasse a cabeça no seu peito. Então é esse amor que transcende a sexualidade. Mas isso ainda é um desafio muito longe para nós. O importante é entender que nós temos esse caminho, que nós estamos nesse percurso e que a nossa sociedade atual ainda luta, ainda se deblatera muito da poligamia para a monogamia. A monogamia é uma conquista dos tempos atuais. E esse jeito frouxo, esse jeito que muitas vezes enaltece a tal família tradicional brasileira, aquela que na década de 40, 50 tinha a matriz dentro de casa e as filiais fora, é o perfil marido e mulher infiel, isso não é salutar, não é saudável na sociedade. E aí olha que coisa interessante. Nesse mesmo livro do Gibson aparece uma diferenciação que nós precisamos fazer. Nesses tempos tão sombrios que nós vivemos, nesses tempos de retrocesso em termos de observação da sexualidade, do encarar a sexualidade, em que até autoridades colocam que as criaturas escolhem esta ou aquela orientação sexual, o Gibson faz uma diferenciação muito importante para nós. A diferença grande entre orientação sexual e comportamento sexual. Orientação sexual, diz a obra, define o objeto sexual, os indivíduos, pelo qual os seres humanos podem ter um sentimento afetivo sexual. Não se trata de uma escolha. Olha que coisa interessante. Ninguém escolhe ser heterossexual. Ninguém escolhe ter orientação homossexual. Ninguém escolhe ter orientação bissexual. Se sentir atraído, escolher se sentir atraído, não é uma característica do momento presente, porque tem a ver com a nossa história de espíritos. Define orientação sexual simplesmente o desejo. Não implica dizer que esse desejo tenha que ser obrigatoriamente satisfeito e como deva ser satisfeito. Isso é orientação sexual. Então, quando a gente vê uma autoridade chegar a dizer que o indivíduo escolhe ser de tal orientação, escolhe... Não, as criaturas não escolhem. Elas nascem assim, são espíritos. A nossa história espiritual implementa em nós uma tendência maior para uma ou determinada inclinação, uma orientação sexual. Já o comportamento é a escolha do momento presente. Já o comportamento é resultado daquilo que nós decidimos fazer. O comportamento sexual reflete a maneira como o ser lida com o impulso sexual. E esse varia de indivíduo para indivíduo. Então o Gibson diz, nesta obra, que há uma questão interessante. Há criaturas que têm um comportamento sexual diverso da orientação. Há criaturas que têm orientação heterossexual, mas atuam na prostituição e se permitem ações ou comportamento homossexual. Da mesma maneira como no passado nós tínhamos aquelas criaturas que viviam das convenções sociais e mesmo tendo orientação homossexual, viviam experiências, comportamento heterossexual, porque assim a sociedade o exigia. Hoje, nesses tempos mais libertários, as pessoas estão, como estão dizendo hoje, saindo do armário, não é? Mas reconhecendo a própria orientação sexual e tentando, de alguma maneira, ajustar o seu comportamento a ela, o que é saudável no final das contas. Porque quando se ajusta o comportamento à orientação, as pessoas podem pensar em fazer de forma equilibrada. Quando o comportamento está dissociado da orientação, tudo é de forma escondida, e aí normalmente é que surge a promiscuidade, normalmente é que surgem os abusos. E é interessante a gente perceber, porque existe esse medo dos conservadores, de que a nossa sociedade se perverta numa orientação homossexual, no bissexualismo, na bissexualidade generalizada. Não, isso não vai acontecer. Segundo Gibson e pesquisas, a orientação heterossexual prevalece na sociedade. Até por esse impulso reprodutivo que nós temos. Até pelo histórico dos espíritos reencarnados e das experiências que nós realizamos, são ajustadas à morfologia do corpo. Então é a expressão predominante de sexualidade. Mas hoje não é a única expressão considerada normal. Aliás, desde a década de 70, que a homossexualidade e a bissexualidade foram retiradas do CID, do Índice Internacional de Doenças, como enfermidades mentais. Não são. São, sim, atividades normais, expressões normais de sexualidade, embora não sejam as prevalecentes. E aí entendamos aqui, gente, comum, que é os 85%, significa que é mais comum. Não significa que seja normal. Há heterossexuais que são extremamente desequilibrados na sexualidade. Ali, por mais ou menos uma faixa de 10% da população, nós temos a orientação homossexual.
E aí ela é cada vez mais frequentemente expressa porque as barreiras sociais estão caindo, mas por si só ela não é desequilíbrio. Então não vamos imaginar que porque a criatura é homossexual, ela necessariamente é um desequilibrado na sexualidade. Ao contrário. Nós temos heterossexuais que são promíscuos e temos homossexuais que são muito fiéis, que são muito centrados, que já estão naquela fase lá da evolução do impulso sexual, da monogamia. E ainda existe na sociedade ali mais ou menos uns 5% que vivenciam a bissexualidade, que sentem atração por ambas as morfologias. Por si só também não é desequilíbrio. O problema é quando surge a promiscuidade, quando surgem relacionamentos simultâneos, quando surgem vários parceiros simultâneos. Aí sim, qualquer que seja a orientação sexual do indivíduo, isso vai acabar gerando problema, isso vai acabar gerando desequilíbrio. E aí, quando o Gibson faz comentários, ele diz o seguinte: a orientação no comportamento, quando a gente confronta, né, orientação com o comportamento sexual. A orientação sexual em si, seja ela heterossexual, homossexual ou bissexual, não revela o grau evolutivo do espírito encarnado, nem qual será a sua posição no futuro. Mas o seu comportamento sexual, sim. E nós vemos isso tantas vezes na sociedade, não é? Como as criaturas estão vivenciando experiências desequilibradas, qualquer que seja a sua orientação sexual, e como outros grupos, ainda minoria, vivenciam experiências equilibradas, harmoniosas, independente da sua orientação sexual. Para complementar isso que o Gibson traz, eu tenho informação também do livro Sexo e Destino, de André Luiz, em que o benfeitor espiritual ensina para ele: a alma reencarna nesta ou naquela circunstância, quer dizer, naquela orientação sexual, para melhorar e aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação do mal. O que nos constrange a reconhecer que os delitos, sejam quais sejam, em quaisquer posições, correm por nossa conta. E aqui uma observação importante: a orientação sexual, aquilo que nós aprendemos que ser o impulso afetivo sexual por um determinado objeto, por um determinado indivíduo, tá? Isso não caracteriza a nossa imperfeição. Mas a maneira como nós utilizamos isso, o nosso comportamento, sim. Então, se nós formos promíscuos, certamente nós vamos estar em condição inferior e vamos atrair para junto de nós espíritos inferiores, proporcionando o processo de obsessão sexual. Mas, o que seria normalidade? Ainda aproveitando as informações lá do livro do Gibson Bastos, normalidade sexual envolve sintonia e equilíbrio, tanto de objeto, os seres, os indivíduos, como de objetivos, os resultados que são buscados na prática sexual. E aí vamos entender o seguinte, aqui é uma observação nossa. Normal é o que traz paz, equilíbrio, harmonia íntima e felicidade. É um referencial que varia de indivíduo para indivíduo e na temporalidade, mas sempre com resultados positivos. E aí o mais importante, não causa danos imediatos ou posteriores ao próprio indivíduo e nem a outros indivíduos. Então aquela história de assim, o que eu estou fazendo é normal, não me faz mal, mas faz mal para alguém? Ou então vai lhe fazer mal no futuro? Isso não é normalidade sexual. E aí são dois fatores, a normalidade de objeto e a normalidade de objetivo. Uma questão é com quem nós vamos satisfazer o nosso impulso sexual e a outra é para que nós vamos satisfazer o nosso impulso sexual. Então nós podemos caracterizar o seguinte: normalidade de objeto é o relacionamento afetivo sexual com seres da mesma espécie e em condições de igualdade e liberdade de escolha. Essa segunda parte é a mais importante, porque isso exclui todas as práticas sexuais violentas, isso exclui aquelas práticas de sujeição, de submissão, exclui o assédio, porque as criaturas só vão ser normais na sua sexualidade quando elas, em comum acordo com os parceiros, com igualdade de compreensão do ato que estão praticando, estiverem compartilhando energias de forma equilibrada. E normalidade de objetivo? Normalidade de objetivo, a primeira delas vai aparecer naturalmente, é a reprodução. Mas também nós vamos ter a sexualidade para compensação energética, para realizações criativas, benéficas, positivas. Isso é o normal. Normal aqui no sentido de trazer equilíbrio e paz, não necessariamente o comum. E aí nós vamos perceber que se nós formos seguir essa descrição aqui, poucas criaturas são realmente normais na sexualidade. A maioria ainda segue pelos desvios, pelas chamadas perversões, apesar de não serem coisas tão escandalosas, tão absurdas. Mas tem algumas que são bem comprometedoras mesmo. Os desvios ou as perversões sexuais estão relacionados com desvios, tanto de objeto, ou seja, em vez de eu sentir impulso sexual por um ser humano, eu sinto por um sapato, eu sinto por um animal. Isso é desvio de objeto, como de objetivos, dos resultados que se busca. E aí as chamadas parafilias.
Se eu falar aqui, se eu citar algumas delas, é lógico que esse vídeo pode até ser derrubado no YouTube. Como a gente tem intenção de que esse material apareça no YouTube, eu peço a vocês que façam a leitura aqui. Desvio de objeto é quando nós buscamos a prática sexual com situações diferentes, com criaturas que não são humanas, ou se são humanas, com um exibicionismo, querendo que os outros nos vejam praticar, ou com voyeurismo, querendo que nós vejamos os outros praticando sexo, e assim por diante. E desvio de objetivo é quando nós desejamos, por exemplo, causar sofrimento, no caso do sadismo, experimentar sofrimento, no caso do masoquismo, ou então utilizar a sexualidade como forma de ganho financeiro, a prostituição. A prostituição é um desvio de finalidade, é um desvio de objetivo da sexualidade que deveria trazer para a criatura prazer e plenitude. E nós vamos ver quantas criaturas que trabalham na prostituição e quanto elas são infelizes, muitas e muitas vezes. Então, Emmanuel vem trazer para nós orientações importantes para que nós não fiquemos de fiscais da vida sexual dos outros. Nós devemos cuidar da nossa, prestar atenção à nossa. Porque se outra criatura num determinado momento tem comportamento homossexual, tem orientação homossexual, quem garante que nós no passado não tivemos? Quem garante que nós no futuro não teremos? Então olha o que o benfeitor espiritual diz lá no Vida e Sexo. A vida espiritual, pura e simples, se rege por afinidades eletivas, essenciais. No entanto, através de milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Ou seja, dentro de muito estivador, tem uma bailarina de dança flamenca. Dentro de cada Penélope charmosa deve ter um estivador guardado, porque nós temos essas duas possibilidades. Já vivemos experiências em corpos masculinos, já vivemos experiências em corpos femininos. Então é natural para nós a atração por seres de ambos os sexos, de ambas morfologias. O que não quer dizer que nós tenhamos que satisfazer essa atração a qualquer momento, a todo instante. E é lógico que isso nos leva, então, a perceber o seguinte: e aí? E quando vem a orientação homossexual? Lembrando que o livro Vida e Sexo foi escrito na década de 70 e alguns termos foram ajustados. Então, observada a ocorrência da homossexualidade, diz Emmanuel, mas com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo em intensidade e extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiências dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito. E aí vem o principal, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Isso é uma coisa que nós não devemos perder de vista. O espiritismo precisa ser mais do que tolerante. Precisa ser acolhedor. Então, se criaturas chegam em nossas instituições desejosas de crescer, desejosas de amadurecer, buscando equilíbrio em qualquer área da sua vida, nós vamos acolher e impulsionar a evolução, e não ditar normas, ditar regras. Na década de 70, Emmanuel já dizia, está aumentando a percepção da orientação homossexual, porque as criaturas estão tendo coragem de revelar a sua verdadeira orientação, a sua verdadeira inclinação e entender que isso não é pecado, que isso não é sujo, que isso não é uma maldição e, portanto, que não se deve buscar na casa espírita, como em lugar nenhum, a cura, como falsamente é prometida ou imposta por algumas outras propostas filosóficas e religiosas. Entendamos que a homossexualidade, se vivida com equilíbrio, será tão boa, tão importante e uma contribuição tão significativa para a sociedade como qualquer outra orientação vivida com equilíbrio. E aí o benfeitor espiritual Emmanuel ainda prossegue. Há duas situações. Há criaturas que vivem a experiência da homossexualidade em caráter expiatório. Aquelas criaturas, homens e mulheres, que abusaram das forças genésicas, reencarnam em corpos invertidos em relação à sua identidade sexual predominante. E aqui são os casos expiatórios mesmo. São experiências em que o indivíduo, numa encarnação, foi aquela mulher muito sedutora, que abusava do desejo, que abusava da atração que exercia sobre os homens, e numa outra encarnação renasce num corpo masculino, para experimentar, ou para pelo menos se distanciar desse jogo de sedução que fazia. A mesma coisa um homem que era muito opressor, que era muito violento, renasce num corpo feminino fragilizado,
e muitas vezes se expõe até a um ambiente social de abusos. Mas também vai existir a homossexualidade não expiatória. Não imaginemos que todo homossexual está pagando dívidas do passado, ao contrário. Olha só que coisa interessante que Emmanuel diz para nós. Espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam aos instrutores da vida maior que os assistem à própria internação no campo físico, investimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. É transitório, nenhum de nós nem é homem, nem é mulher como espírito, como nós vimos descrito no Livro dos Espíritos. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo. E não é verdade? Quantos tarefeiros que nós percebemos, muitas pessoas associavam Francisco Cândido Xavier com a homossexualidade, porque era uma criatura gentil. Próximo do Chico, nós nos sentíamos mais perto de uma mãe do que de um irmão. Ele era realmente um espírito de alma feminina, um espírito com características femininas. Mas, por missão, por tarefa, para se poupar daquela impulsão. Vocês já imaginaram? O Chico, naquela forma física que ele pediu para reencarnar, escreveu os 400 livros que escreveu. Se ele tivesse um corpo feminino exuberante, se ele fosse assediado por tantos homens apaixonados por ele, teria condições de escrever a obra que escreveu? Teria condições de realizar? Então isto pode acontecer. Nem toda homossexualidade é expiatória. Ela vira homossexualidade expiatória quando a criatura se coloca num estado de sofrimento, de frustração, de busca incessante de parceiros, de busca de satisfação. Aí nós vamos perceber a característica expiatória. Mas se o indivíduo tem detalhes, características homossexuais, mas ele vive serenamente, mas ele realiza a sua sexualidade quando é o caso, ou ele sublima a sua sexualidade também quando é o caso, de forma equilibrada, harmoniosa, direcionando essas energias para a construção do bem, essa homossexualidade não é punitiva, não é expiatória. E aí é lógico, o efeito familiar, ele acontece. Diferentemente do que algumas autoridades equivocadas, obtusas têm falado, não é a família que determina, nós somos espíritos. Nós, na doutrina espírita, vamos prestar atenção aqui, né, gente? Nós, em termos de doutrina espírita, não somos fatalistas. Não somos daqueles que assumem o behaviorismo, o comportamentalismo, o meio influenciando o indivíduo. Ao contrário, nós somos espíritos. É o indivíduo e a soma dos indivíduos que determina a qualidade do meio. Então a família influencia sim. O ambiente em que nós estamos pode influenciar o nosso comportamento sexual principalmente. Dificilmente vai influenciar a nossa orientação sexual. E aí nós vamos perceber o seguinte: famílias afetam, mas não determinam, o comportamento sexual das criaturas. Se nós temos pais muito permissivos ou muito castradores, fatalmente nós vamos perceber o desenvolvimento, aquele ambiente familiar, propício ao desenvolvimento de filhos fragilizados na sexualidade, de criaturas temerosas, inibidas, ou então de crianças erotizadas precocemente, porque são estimuladas assim pelos pais. Isso vai favorecer, de alguma forma, o comportamento promíscuo. Isso potencializa. Então, mais uma vez, a doutrina espírita tem necessidade de educar as famílias, para que as famílias eduquem os indivíduos. E olha só que coisa interessante. Num seminário que aconteceu na década de 80, no ano 1980, perguntaram a Divaldo Franco a respeito da relação dos pais com filhos homossexuais. E ele também usava a terminologia antiga que referenciava a doença, mas que hoje nós sabemos que não é. Se os pais, desde cedo, acompanharem o desenvolvimento emocional dos filhos, notarão as primeiras manifestações que os alertarão para a homossexualidade, que, afinal de contas, é uma experiência evolutiva no processo de desenvolvimento dos valores éticos do ser. Perceberam aqui? O próprio Divaldo coloca que homossexualidade não é enfermidade, não é doença. E ele vai além. Não cabe assim aos pais detestá-los ou expulsá-los do lar por arroubo de pudor ferido, quando os filhos demonstrarem sua própria preferência sexual fora dos padrões procriativos. Somos de parecer que a homossexualidade é uma experiência para o espírito e não uma doença, como pretendem alguns estudiosos. Seja, porém, como for, o filho homossexual merece e necessita assistência, educação e amor. E aí eu pergunto, que filhos que não merecem assistência, educação e amor? Todos os outros. Então aqui a proposta do Divaldo é que os filhos sejam acolhidos da mesma forma. Sejam eles homossexuais ou heterossexuais, são nossos filhos.
são espíritos, são individualidades. Façamos a melhor parte nossa da maternidade, da paternidade, da família. E impulsionemos esses espíritos para eles alcançarem o melhor de si. E aí é lógico. Muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho problemas, meus filhos são heterossexuais. Mas a relação de pais com os filhos heterossexuais também precisa ser cuidadosa. Também precisa ser educativa. Muitos estimulam. Não tem aqueles pais ditos machões que dizem, olha, cuida das suas cabras que o meu bode está solto quando o filho entra na adolescência. É incentivar a promiscuidade. E aí nós devemos educar os nossos filhos, sejam eles heterossexuais ou homossexuais, para o amor, para o respeito a si mesmos e aos outros. Permitir que a orientação sexual seja dada nas escolas, sim, do ponto de vista científico, mas também ter um ambiente aberto em nossas casas, em nossos lares, para conversar sobre sexualidade. Por que não ter um ambiente aberto também nas nossas casas espíritas? Para que os nossos jovens possam tratar desse assunto, para que eles possam, de certa forma, ser acolhidos, para expor as suas angústias, as suas ansiedades, e assim encontrar um caminho melhor para eles mesmos equacionarem as dificuldades que estão enfrentando. E é lógico que a irresponsabilidade perante o sexo é que causa males. Até esse ponto, depois de tudo que nós já aprendemos, tanto com os espíritos, quanto com os encarnados mais pesquisadores, mais estudiosos do que nós vamos perceber o seguinte, o problema não é o sexo, o problema não é a sexualidade, é a irresponsabilidade perante a sexualidade, que gera o mau uso, a deterioração das relações, os conflitos existenciais, o vazio existenciais, desregramentos, a promiscuidade, perturbações psíquicas, as doenças sexualmente transmissíveis. Quantos jovens aprenderam a evitar DSTs porque viram na escola as aulas de educação sexual? Então não privemos os nossos filhos da orientação científica sobre sexualidade que deve ser ministrada na escola. E cuidemos de dar a orientação sobre a afetividade, sobre a realidade mais interiorizada da sexualidade em nossos lares. Às vezes, o desequilíbrio na sexualidade pode gerar processos obsessivos, pode gerar crimes passionais, violência, abusos, e isso nós vamos perceber, infelizmente, há um ataque grande à juventude. Porque como a juventude é força transformadora, ela é alvo, ela é objeto desses ataques. E olha que coisa interessante, nós vemos, ao longo do tempo, o comportamento sexual mudando. Nós passamos de épocas em que tudo era proibido, para momentos em que tudo é liberado. Hoje a questão entre namorar e ficar está aí batendo a nossa porta, batendo na nossa testa até. Quantos jovens do movimento espírita vão para suas baladas e ficam, e no dia seguinte nem sabem com quem tiveram relação sexual? Então o problema, de novo, é um destaque importante para nós finalizarmos já a nossa tarefa. Não está na sexualidade, está na promiscuidade, na prática sexual exagerada, desequilibrada e fora das finalidades construtivas que ela deve ter. Promiscuidade sexual é como se nós tivéssemos nuvens se acumulando, forçando uma tempestade. Logo, logo esses raios vão se tornar esse temporal que vocês estão vendo aí. E a infelicidade é certa. Quantos de nós, como diz Emmanuel no livro de sexo, arrastamos por longas encarnações, por várias encarnações, dores e dificuldades na sexualidade? E aí a proposta que Joana de Ângeles faz para nós é maravilhosa. A benfeitora espiritual nos convida à sublimação da função sexual, o que não é abstinência. Sublimar não é negar. Eu de novo volto àquela fala, ninguém tem que parar de fazer sexo para evoluir. Tem que evoluir para bem orientar a sua prática sexual, até para escolher não praticar. E aí no livro Despertar do Espírito, a Joana diz para nós o seguinte, essa integração nas duas polaridades não impede que se possa manter o exercício saudável da função e, ao mesmo tempo, a sua canalização mística, interior, sem atropelos ou tormentos que levariam a liberar-se da sua exclusiva finalidade orgânica, ampliando-a desse modo de forma expressiva na sua capacidade criativa. Quando Joana fala de sublimação da função sexual, ela fala dessa aproximação das duas polaridades. Dessa nossa afinização, tanto para o lado masculino como para o lado feminino, cria-se uma mescla, cria um ser híbrido, que não é nem 100% homem, nem 100% mulher, que nem tem características marcantemente masculinas, nem características marcantemente femininas, e que nem por isso é assexuado. A criatura pode escolher viver a sexualidade, a prática sexual, mas será sempre de forma equilibrada, e jamais a sua ação, a sua vida, estará focada na satisfação desse impulso. Pode, portanto, diz Joana, apresentar-se entre aqueles que superem a função sexual não exercendo, ou seja, evoluíram o bastante para canalizar essa energia de uma forma que não precisam mais de um ato sexual material. E aqueles outros que, embora vivenciando-a, também elegem a sublimação,
experimentando momentos de alta identificação com a divindade. Olha que coisa linda! Que fecho lindo para nós sairmos desse ambiente aqui, em que nós buscamos as instruções dos benfeitores e voltarmos para a nossa sala lá para podermos conversar, para podermos fechar a nossa tarefa, comentando, fazer reflexões, afinal de contas, o que se espera de nós espíritas? Qual é o nosso desafio para os próximos momentos evolutivos? Qual é o desafio proposto às casas espíritas nos próximos momentos evolutivos? Vamos voltar comigo lá para o outro ambiente, que a gente agora vai poder conversar de uma forma mais informal, de uma forma mais tranquila, olho no olho com vocês. Bem, diante de tudo que nós aprendemos agora com Joana de Ângeles, com o Emmanuel, com pesquisadores como Gibson Bastos, como os nossos queridos amigos Camilo, nós podemos entender sexualidade e principalmente a vivência da sexualidade enquanto nós estamos encarnados, nada tem a ver com a orientação sexual dos indivíduos. Essas perseguições, a intolerância toda que nós observamos agora, essa recrudescência de um conservadorismo hipócrita, nada tem a ver com a visão dos espíritos. Como nós falamos momentos antes, os espíritos têm uma visão sobre sexualidade muito mais moderna, muito mais atualizada que boa parte dos espíritas, porque nós espíritas encarnados ainda arrastamos mesmo o nosso fardo de preconceitos das outras formas religiosas pelas quais já passamos. Arrastamos também a necessidade, às vezes, até de terapia, para entender a nossa própria sexualidade e não projetar sobre os outros as nossas frustrações, os nossos traumas. Então, afinal de contas, depois de tudo que nós aprendemos, qual é o nosso desafio? O que nós já poderíamos colocar em prática hoje? É lógico, vamos recorrer àquele quadro do livro do Gibson Bastos, que mostra as diversas formas de expressão da sexualidade. Qual dessas aqui seria a que nós demos como meta a atingir para começar a trabalhar amanhã? Para começar a trabalhar logo depois de assistir essa palestra? É lógico que nós já passamos e passamos muito do estado de maníaco sexual. Graças a Deus, isso não é um desafio para nós. Vencer esse impulso da prática sexual com violência já não é para nós espíritas sequer cogitável. Se ainda é cogitável para alguns, a minha recomendação é que procure terapia, é que procure ajuda urgente, para que não seja vítima das suas próprias armadilhas. Nós também já passamos essa fase aqui da sedução, do ter como objetivo usar as outras pessoas, porque o Dom Juan e a Dona Juanita são isso. São criaturas vazias, que não conseguem se bastar. E porque não conseguem se bastar, elas tentam conseguir preencher o seu vazio aproveitando-se dos outros. Isso também não deve ser desafio para nós espíritas. Então isso já passou para nós. É lógico pensar que nós que aqui estamos ainda na Terra, que ainda temos as nossas necessidades, que ainda sentimos o nosso organismo pulsar, estamos longe, ainda muito longe, daquele amor sublimado sentido por Jesus. Então isso também não é o nosso desafio para amanhã. Isso também não é o nosso desafio para daqui a pouco. Outra questão importante para a maioria de nós, ainda é muito difícil pensar nesse amor sublimado, nesse amor que transcende a sexualidade, que transcende pelo menos o contato. Então nós também não estamos no estado Francisco e Clara de amor. Sobraram só esses dois, né? O estado marido-mulher infiel, o estado marido-mulher fiel. A sociedade, principalmente essa tão propalada família tradicional brasileira, aquela que na década de 40, 50 tinha a matriz em casa e a filial na rua, lembram disso? Aquela que propala e fica vigiando a vida dos outros como uma personagem perpétua do livro de Jorge Amado, mas que interiormente está cheia de podridão, como Jesus falava dos fariseus, sepulcros, por fora branquinhos, pintados de cal, mas por dentro cheio de podridão. Pois é, esse estado aí é o estado de marido e mulher infiel. Aquela criatura que sabe que a maneira melhor é conviver, que a maneira melhor é respeitar-se na relação, mas ainda deixa esse lado inferior fazer com que nós desrespeitemos tanto o corpo da outra pessoa que compartilha sua vida conosco, quanto a sua afetividade. Então o nosso grande desafio na sociedade de hoje é alcançarmos o estado que o Gibson Bastos chama de marido e mulher fiel. A monogamia, o que não é aquela corrente, aquela algema de até que a morte nos separe, mas é compreendermos que o nosso desafio é amar com respeito, com carinho, é doar as nossas energias, é devotar as nossas energias, é compartilhar a nossa sexualidade com uma pessoa de cada vez.
Não importa qual seja a nossa orientação sexual. Se a criatura é heterossexual, que seja respeitosa e amorosa com seus parceiros de morfologia diferente da sua. Se a criatura é homossexual, que seja respeitosa e cuidadosa com a afetividade e com o corpo dos parceiros de morfologia igual à sua. Se a criatura é bissexual, que ela aprenda a orientar o seu desejo para que respeite cada pessoa com quem se relaciona e não tenha múltiplos parceiros. O nosso grande desafio é colocar o amor como o grande regente da nossa sexualidade. Colocar o amor como aquele leme seguro que direciona o barco da nossa sexualidade para um porto harmonioso e seguro. Este é o nosso desafio. É com ele que nós desejamos encerrar. Comecemos a amar agora. Monogamia é o nosso desafio presente. Sermos monogâmicos, não no sentido de até que a morte nos separe, mas no que a monogamia tem de melhor. No respeito, no devotamento, na compreensão, na união de forças para a construção de famílias melhores, mais equilibradas, para a construção de sociedades melhores, mais equilibradas. Este é o nosso momento. Essa é a nossa hora de acertar. Nós já erramos tantas vezes. Quantos de nós ainda arrastamos as nossas mazelas sexuais por aí? E agora é a hora de, com a doutrina espírita, com o conhecimento que a doutrina espírita, com o conhecimento que esses espíritos que nós citamos no estudo de hoje, dos pesquisadores, dos trabalhadores que nós citamos no estudo de hoje, que nós possamos aproveitar esse conhecimento para desenvolver a oportunidade preciosa de amar com respeito, principalmente com respeito a nós. Porque quando nós somos promíscuos, em primeiro lugar nós estamos desrespeitando a nós mesmos. E quando nós amamos com respeito, nós respeitamos a nós e respeitamos aos outros que nos cercam. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, são estas as palavras que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. É este momento de reflexão que nós encerramos agora. Desejo a vocês muita paz, muita harmonia. Que Deus nos abençoe.